Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto interessante, que é a dúvida do Wesley. Ele perguntou qual que é a diferença do rito escocês antigo e aceito e do rito escocês retificado. Vamos entender um pouquinho mais a respeito dessas questões, dessas manifestações maçônicas, né, que a gente chama de ritos, entender todo esse contexto. Então me acompanhe até o final. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixa o seu like e ative as notificações, e assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a questão maçonaria, né? Vamos falar sobre esse lance. Eu queria mandar um fortíssimo abraço aos membros do canal, né? Nós fazemos aqui as lives semanais e também nós temos um material muito bacana aí sendo disponibilizado toda semana para quem colabora aqui com o canal Fatos Maçônicos, certo? E também avisando que esse vídeo é patrocinado pela Palladio Recursos Financeiros. Então a Palladio é uma empresa que trabalha na questão do investimento através de consórcio, né? Tem uma série de estratégias aí. Então confira no link aqui embaixo, converse com um especialista e pense no seu futuro, na sua família, alavancando o seu patrimônio através do consórcio. Então tá. A questão aqui é a seguinte, o Wesley perguntou, né? Rito escocês antigo e aceito, rito escocês retificado. Qual é a diferença? Né? Os dois são escoceses, pelo menos no nome, né? Então nós temos que, para entender essa questão, nós temos que, vamos pôr assim, retroagir na história da maçonaria. Nós tivemos alguns pontos, né, que eu julgo importantes, que devam ser conhecidos por aqueles que se interessam pelo assunto, né? Assunto maçonaria, estou falando, né? Entendendo que estudar a maçonaria é estudar o desenvolvimento da humanidade. A maçonaria se trata de um ponto de convergências, certo? Um ponto de convergência, não de convergências, ou de convergências de várias linhas, né? Podemos falar desse jeito. Então você tem ali aquela questão que eu falo assim amplamente, né? Que a embalagem que a maçonaria se apresenta, né? Os conceitos maçônicos, né? Publicamente é a questão dos operativos, né? Então utilizamos, né, as luvas, os paramentos, etc, etc e tal. Então isso daí é uma característica de uma linha de influência, né? E traz também a simbologia da construção e todo esse emaranhado de coisas que tem a ver com a questão dos operativos, né? Depois nós temos uma questão também que acabou se desenrolando com bastante ênfase a partir de 1558, lá da era elisabetana, que foram os clubes de cavalheiros. Eu trato, né, desse assunto lá no meu livro A Tradição Maçônica. Conheça lá meu site também, que tem muito material bacana, certo? Então, e o outro ponto, que é o ponto importante, né, que dá base da doutrina, são as academias, né, que eram academias antigas, academias da Grécia, por exemplo, que se tornaram depois instituições na Renascença, certo? E o objetivo, assim, grosso modo falando, era a busca do conhecimento clássico, entenda-se o conhecimento grego, né, os pré-socráticos, né, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaximandro, Euclides, uma série de sábios antigos. Depois nós tivemos a passagem, por exemplo, do Platão, do Sócrates, o Aristóteles, né, seria Sócrates, Platão e Aristóteles nessa sequência. E depois nós tivemos as escolas helenísticas, né, os sátiros. Sátiros era outra coisa, né? Os céticos, né? Os céticos, o epicurismo, né? O estoicismo, certo? E, enfim, né? Nós tivemos uma questão que, no decorrer da história, houve uma mão invisível, vamos pôr assim, da Igreja Católica, certo? A partir mais ou menos final do ano 300, aí, quando se tornou uma instituição oficial do Império, aí ainda o Império estava de pé, né? E já estava quase acabando ali, iniciando na Idade Média, 475, né? Mais ou menos, certo? Que se iniciou. E era religião antiga, então religião antiga no seguinte sentido, né? Que dominava ali a Europa. Certo? E depois teve a queda lá de Constantinopla, 1453, 1455, e depois se deu início ali à Renascença, né? um novo olhar ao conhecimento clássico, né? E surgiram as academias, a Academia de Firenze, a Academia do
São Tomás de Aquino também, que era uma universidade, né? Então essas academias, que eram centros de estudo, acabaram se tornando em alguns casos, né, universidades. E ali que vem a base doutrinária da maçonaria. Perfeito, isso daí é o conceito básico para que todo mundo esteja no mesmo nível de entendimento. E daí a maçonaria contemporânea acabou se organizando a partir de 1717, 1721, né? Nós usamos aí a data histórica, né, de 24 de junho de 1717, lá na Inglaterra, lá em Londres, onde se fundou a loja de Londres, Westminster. Posterior a isso, né, a maçonaria organizada, ela já existia de forma ou outra, né, já tinha os Zunf, lá na Alemanha, né, você tem aquelas guildas de pedreiro de Glasgow e de Edimburgo lá na Escócia, e também já tinha o Le Compagnonnage, também os companheiros, né, que era uma guilda da Idade Média na França, etc, etc e tal. Mas a maçonaria contemporânea, que ela é muito diversa, né, muito diferente disso que eu estou falando, dessas companhias que eram sindicatos, né, que eram guildas, etc e tal, é muito diferente disso, certo? Esse sistema organizado acabou indo para a França. E na França, é o que eu falo sempre, né? A Inglaterra nos deu a estrutura, mas a França nos deu o espírito da maçonaria, né? Porque muitos graus e ritos acabaram surgindo em solo francês. Isso ocorreu por conta do discurso do Cavaleiro Ramsay, em 1736, que era um discurso proferido às pessoas que entravam na maçonaria, para saber do que se trata a maçonaria, né? Então hoje nós temos aí nos sites das potências tradicionais, né, o que se trata a maçonaria, o que fala, qual que é a sua posição quanto a isso, né, maçonaria é religião, então tem tudo bem detalhado, é só fazer uma busca bem rasa na internet e você já acha esse tipo de informação, mas antigamente não era bem assim, então o cidadão entrava, tornava-se um irmão e recebia o discurso do Chevalier Ramsay, e nesse discurso ele é muito importante porque ele traz essa raiz, né, das ordens de cavalaria da Idade Média, certo? Muitas ordens foram criadas por monarcas, né, por líderes religiosos, né, como a Ordem dos Templários, Ordem de Malta, Ordens Hospitalários, né, dentro dessa linha monárquica religiosa, são as mais conhecidas, mas muitas ordens os monarcas criavam, né, que eram praticamente assim o que a gente pode entender como milícias, né? Eram guardas do rei, né, ou eram organizações destinadas a um determinado fim. Ok? Então tem essa questão. O Chevalier Ramsay era um cavaleiro, né? Chevalier é cavaleiro, né? Cavaleiro de fato da Ordem de São Lázaro. E o que aconteceu? Ele proferiu esse discurso e isso teve um boom na maçonaria. Então surgiram uma pancada como é que é? Graus, né, o que a gente chama inclusive de síntese escocesa. Então muitos dos graus que são trabalhados hoje foram criados ali entre 1740 mais ou menos, alguns antes e alguns até depois de 1760, que hoje a gente vê operando, né? Então muito se deveu, né, a essa questão, né, nós temos essa dívida com o Cavaleiro Ramsay por conta disso daí, né, porque a partir dessa iniciativa dele, de uma busca mais aprofundada, né, e da questão da especulação e da investigação das lendas maçônicas do terceiro grau, por exemplo, surgiram muitos sistemas. Então surgiu um sistema que era o Estrita Observância Templária, que lá na frente, né, veio se tornar o rito escocês junto, né, o rito escocês retificado era uma prática, né, ele chama rito escocês retificado por conta de uma questão que quando foi montado o William Moss lá, né, tal, tinha um lance lá do William Moss, certo? Louis-Claude Saint-Martin também, né, tem um envolvimento nessa questão no decorrer dessas histórias todas do rito, certo? Mas no princípio ele era retificado porque ele queria tirar toda a questão que havia ocorrido um fato interessante, né, que foi aquelas invasões, né? Ou seja, existiam aqueles clubes de cavaleiros onde as pessoas estudavam cabala, estudavam hermetismo, estudavam alquimia, né? E esses pontos de vista, né, essas influências acabaram entrando em determinados graus dentro da maçonaria, né? Quando se criou o rito escocês retificado, ele quis tirar tudo isso daí. Ele entendia que, né, eles entendiam lá, o conselho lá do pessoal da Estrita Observância Templária e do rito escocês retificado, enfim, né, que a gente pode pôr tudo numa coisa mais ou menos só, entendiam que alguns conceitos, né, não eram preponderantes para que se existisse um sistema maçônico.
Então eles criaram um sistema baseado nas ordens de cavalaria, influenciadas lá pelo Chevalier Ramsay, como eu falei, certo? Então pegaram os conceitos básicos, né, de construtores e de cavaleiros, né, então inspirados na cavalaria templária. Então é isso que se trata o rito escocês retificado, né? Então, claro, tem a progressão, né, eu estou falando bem o en passant da história, mas basicamente foi isso. Era um rito, né, ele se tornou retificado porque tinha a história dos escoceses, né, a história dos escoceses que haviam cavaleiros templários, que haviam sido, por exemplo, a partir da bula Vox in Excelso, tinham se escondido na Escócia, né? Muitos eram escoceses que estavam na França, inclusive, né? Um deles era o Chevalier Ramsay, né? Então se falava muito dessa questão, se criou esse mito, mas ele não tem comprovação, né? Que cavaleiros templários estavam escondidos mantendo uma organização secreta na Escócia. Então se trata dessa lenda, né? Mas ela deu muito pano para manga, deu muita história, né? E acabou criando. E claro, a maçonaria em si, em todos os sistemas, ela trabalha justamente nesse agregar de valores, né? Que são os valores das ordens de cavalaria, né? Honra, justiça, verdade, lealdade, proteção, certo? Proteção à igreja, proteção aos mais fracos, generosidade e respeito. São alguns valores que são trabalhados dentro da maçonaria, que são valores das ordens de cavalaria da Idade Média, certo? Então essa é a temática, né? Mas a forma de se apresentar isso daí são os sistemas, são os ritos, né? E uma das questões é justamente trazer essa do rito escocês retificado, né? É justamente trazer essa pegada, né, das ordens de cavalaria. Então você tem lá o grau aprendiz, companheiro e mestre, que no simbolismo fica igual, né? Hoje está dissociado, né, dos graus superiores. E daí você tem lá o mestre escocês de Santo André, o noviço escudeiro e o cavaleiro beneficente da Cidade Santa. É assim que se demonstra esse sistema ritualístico hoje, certo? Isso é o rito escocês retificado, né? Ele tem por ideologia trazer o suprassumo das ordens de cavalaria, desse conceito de cavalaria. E claro que isso tem uma pancada de coisa por trás, né? Mas é assim o norte do rito. Já no rito escocês aconteceram algumas coisas, porque daí muito mais graus surgiram naquela ocasião. Então você viu o sistema do capítulo de Clermont, o sistema do colégio dos sacerdotes jesuítas, que era os príncipes do Real Segredo, etc, etc e tal. E depois nós tivemos aí em 1873, né, o Etienne Maury com uma disposição muito forte, né, de propagar esse sistema de 25 graus, que basicamente todos tinham esse número, com uma ou outra alteração, e daí começou uma incursão, né, que daí o Andrew Frank foi lá para o Caribe, foi para Kingston, né, foi para o Caribe e posteriormente foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos já existia a maçonaria e se tratava do rito de York, né, que era uma influência, você veja, uma influência francesa veio pelo Caribe e foi para os Estados Unidos, mas ele já sofria uma influência via Inglaterra, né, tanto é que o rito de York tem muitas similaridades nesse sentido, principalmente o Blue Lodge, né? Se você pegar o Emulation, por exemplo, e o Blue Lodge, são muito parecidos, assim, eu digo, na questão, estrutural, né, da prática ritualística, né? É fácil para maçons verem isso se forem numa loja do York e forem numa loja onde se trabalham os craft ingleses. Aqui no Brasil se trabalha o Emulation, né? Que é um dos trabalhos ingleses, certo? Muito conhecido também na jurisdição do Grande Oriente do Brasil como Rito de York, ok? Então ele tomou essa nomenclatura, mas tem muito parecido com o Blue Lodge, com o que é feito com, claro, tem suas peculiaridades, né? Porque toda a prática maçônica ela acaba recebendo uma influência muito forte do local onde ela está sendo desenvolvida, né? Então nós temos, por exemplo, aqui, ó, eu sou do rito adoniramita do Grande Oriente do Brasil, você vai lá para o Rio Grande do Sul, né? Os irmãos tratam, né? Nós temos as diretrizes, que são os manuaizinhos, né? A gente chama manual, são os rituais, né? Dentro da maçonaria se chama de rituais, os livrinhos, certo? E você vai ver alguma diferença, porque cada loja ela vai ter sua peculiaridade, né? Apesar de linhas gerais não serem agregados coisas, né? Você vai ver uma ou outra, até o jeito de falar, né? O Brasil tem esses sotaques, né? Então a gente vê uma outra diferença, é muito interessante, né? É uma maravilha você poder presenciar esse tipo de coisa. Voltando à história do rito escocês, né, daí, enfim, era um rito minoritário, né,
mas as pessoas acharam interessante essa questão, né? E daí se criou lá, se colocaram mais alguns graus, chegando até o número de 33, e daí em 1801, basicamente, se criou lá o Supremo Conselho de Charleston, certo? Que posteriormente veio se transformar no conselho, que a gente chama de Conselho Mãe do Mundo. Então, que expede as cartas patentes de regularidade do rito escocês, porque o rito escocês é um rito americano, né? Fundado em 1801, apesar do nome, certo? Ele foi fundado nos Estados Unidos, e o Supremo Conselho, que trata do grau 4 ao 33, né, tem sede mundial lá. Então, oficialmente, nós temos aqui, né, uma série de ritos escoceses sendo trabalhados, né, mas o primeiro, né, o mãe do mundo, como a Inglaterra, por exemplo, né, ficou conhecida muito com a questão da grande loja de Londres, né, por ser a primeira, e depois se juntou, virou a grande loja unida da Inglaterra hoje, é mais conhecida por conta disso, porque foi a primeira, né, historinhas e tal, né? Nos Estados Unidos, o rito escocês ficou conhecido como Conselho Mãe do Mundo por conta disso, porque iniciou lá, né, 1801. Então eles vieram com uma, assim, na ocasião, com uma estrutura revolucionária para a época, que era justamente dissociar, né, esses graus superiores do simbolismo, no grau 1, 2 e 3. Então hoje, a maçonaria tradicional, né, trabalha nesse aspecto estrutural, grau 1, 2 e 3, certo? Grau 1, 2 e 3, e daí nós temos os vários Supremos Conselhos, né? Daí tem Supremos Conselhos do rito escocês, do rito adoniramita, do rito brasileiro, do rito moderno, né? do rito escocês retificado, inclusive, né? Não existe só um Supremo Conselho, né? Enfim, começou-se essa questão de dissociação do simbolismo para os graus superiores, e isso daí foi muito bem aceito, né? Mas se você pegar, por exemplo, a questão ideológica do rito escocês, daí tem uma historinha toda particular, né? Que foi feito revisões, né? Eu sempre falo pro pessoal, né, quando eu estou conversando com irmãos maçons, né? Hoje nós vivemos uma maçonaria que é uma maravilha, muito bem organizada. Você pega os rituais, eles são muito bem detalhados, tem um começo, tem um fim, né? Mas não era, isso daí foi se desenvolvendo no decorrer do tempo. Se você pega alguns rituais antigos, como por exemplo foi o que aconteceu com o Albert Pike, né? Ele quis arrumar algumas questões, você tinha somente a lenda, né? As coisas eram muito assim, vamos dizer, tinha que se pegar no feeling da coisa, né? Então, muitas palavras, interrogatórios, eles não eram muito bem detalhados como eles são hoje. Isso daí foi um trabalho do Pike, sem dúvida nenhuma, que fez uma revisão ritual, aquele livro lá conhecidíssimo dele, lá, o Moral e Dogma, certo? Então ele foi acertando esses detalhes, né? E o rito foi sendo melhorado. O Pike foi soberano comendador lá em torno de 1860, né? Você veja, o rito já trabalhava mais ou menos aí durante uns 50, quase 60 anos, mais ou menos, lá nos Estados Unidos. Era um rito minoritário até então, e ali ele começou a pegar muita força, né? E foi, sem dúvida nenhuma, foi influenciado pela questão do Pike, que era um estudioso, falava línguas, né? Não tinha tanto acesso à informação como nós temos hoje, né? Então se mostrou ali um rito que tem no meu ponto de vista particular, uma questão de moralidade exacerbada, né? Você pega assim os graus que estão colocados nesse manuscrito, por exemplo, você vai ver assim uma questão muito do conceito moral, do trabalho, né? Um conceito muito cristão protestante também, né? Tem essa pegada, tem essa característica, né? Porque era a linguagem, né? A maçonaria, ela se formou, como dito, né, 1717, século XVIII. Então a linguagem comum era o cristianismo ainda, né? Se falava muito a religiosidade, mesmo na França, né? Era muito o modo de proceder, de se falar, de se criar as obras, ainda vinha de um resgate ou de um movimento, né, que era da Idade Média, né? Que na Idade Média houve essa questão da hegemonia da Igreja Católica. Então muitas coisas nesse período fechado da Idade Média, né, o linguajar era obrigatório ser cristão, né? Toda e qualquer manifestação era feita em função da igreja, né? A igreja fazia, então as músicas eram voltadas à igreja, as obras de arte, né? Obras plásticas, construções, enfim, toda manifestação que você pode entender como arte tinha um objetivo final, que era a igreja. E o Renascimento, né, quebrou essa questão.
né? Mas ainda o linguajar era comum, tanto é que a maçonaria acabou adotando, e todo mundo era muito religioso antigamente, né? Então, até a doutrina maçônica, se você perceber, tem essa característica, né? Se você pega, que nem eu falo, né? Interessante, eu sei que é difícil, mas é você pegar os sistemas maçônicos e colocar numa mesa, assim você começa a fazer as observações e os apontamentos. E lá nos Estados Unidos, o Pike também ainda andava nessa questão da moralidade. Se você estudar com profundidade, né? Assim, estudar maçonaria, você não pode ver as coisas ao pé da letra, né? Você não pode entender ao pé da letra. É como estudar as Sagradas Escrituras, né? Ocorrem erros crassos quando você faz um tipo de interpretação muito literal das coisas, né? Então tem altas coisas que rolaram, né? Então o Pike, por exemplo, tinha essa visão do Prometeu, né? Que trouxe o fogo dos deuses, ou seja, a nossa raiz espiritual, e colocou ali no seu Moral e Dogma, e falando que é o carregador da luz. Daí se faz uma associação com carregar uma tradição, ser responsável por uma tradição, né, ter uma responsabilidade com uma tradição, ou seja, carregar a luz daquela tradição, faz uma confusão muito grande com o luciferianismo, né, bíblico ali. Então, cara, tem que ter bastante assim conhecimento de causa para não fazer uma interpretação equivocada, né? Todos nós carregamos determinado aspecto, uma responsabilidade e uma tradição, ou seja, carregamos a luz de determinadas coisas, né? Então, um católico é uma pessoa que é envolvida, né, que entra até no diaconato de uma determinada igreja, ele carrega com ele aquela influência espiritual, né, a mais básica que seja, mas ele carrega aquela luz, aquela tradição. Então é um carregador da luz. Eu não preciso dizer mais nada, nem sobre esse aspecto foi que o Pike escreveu o seu livro, né? Mas ele era um militar também, obviamente, né? Então isso aí influenciou, sem dúvida nenhuma, o que nós conhecemos como rito escocês antigo e aceito. Então você vê as diferenças aí, né? Então tem essa questão, né? A ideologia do rito escocês retificado traz em sua raiz, né, hoje o martinismo e tal, naquele negócio todo, né, traz, sem dúvida nenhuma, o martinismo, o martinezismo, apesar de terem algumas questões que são muito diferentes, martinismo, martinezismo, rito escocês retificado e estrita observância templária. São linhas que a princípio são parecidas, mas existem diferenças internas, certo? Né? E temos que saber dissociar essa questão, né, que o martinismo acabou entrando muito nesse sistema posteriormente, né? É um sistema que acabou sendo desenvolvido um século posterior, né? Muito mais tempo, né? Mais ou menos, né? Assim, pegando algumas questões, mas tem uma determinada influência nessa linha até hoje, certo? E o rito escocês antigo aceito, já de outro lado, apesar de ter o mesmo nome, tem uma questão muito diferente, né? Possui também as questões de cavalaria, né, os altos graus, lá o grau 30, o grau 28, né, Cavaleiro do Sol, grau 29, Cavaleiro de Santo André, daí tem o grau 30, Kadosh, né, 31, 32, 33, são graus que homenageiam, né, que resgatam conceitos de cavalaria, sem dúvida nenhuma. Então esse aspecto é meio comum na maçonaria, né, mas tem uma pegada, uma cultura, né, pouco diferente do que o rito escocês retificado em outros sentidos, certo? Então, mais marcial, tem uma ideologia mais marcial, mais rígida, muito mais rígida nesse sentido também. Não que o outro não tenha esses conceitos, mas às vezes o foco de uma manifestação maçônica ele é mais preponderante de um lado do que para o outro. Pois falei um pouquinho da história, de como isso procede. Você vê que e eu falei por cima, né? Tem algumas coisinhas aí que fazem toda a diferença nesses detalhes que eu acabei citando. Mas espero ter respondido a você, Wesley, essa questão aqui, ó, os caras do presídio me ligando. Pô, é um saco, cara. Quer ver? Ó, Banco do Brasil. Meu Deus, cara, é triste, cara. É triste esse mundo que a gente vive aqui, ó. Pois nesse vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que você não receba ligações do presídio como eu recebo. E aguardo você no nosso próximo encontro. E um fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de alto
bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.